viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e aprendi a ler com os quadrinhos da Disney e da Turma da Mônica. Eu sou o Luiz Felipe e aprendi a ler com os quadrinhos mangás da Turma da Mônica Jovem. Eu sou o James Parisi e sou muito feliz por ter dividido meus quadrinhos de herói com a minha irmã e que tornou várias histórias mais incríveis ainda. Eu sou Sammy Claire Gonçalves, comecei a ler também com quadrinhos. Gostei tanto que transformei em minha profissão e vivo dela até hoje. E hoje nós vamos falar sobre essa, que é a nona arte. Paixão de muita gente, nossa, todos aqui. E principalmente desse que acabou de falar, o Sammy Claire, que gosta de quadrinhos a ponto de fazer disso sua profissão. E ele vai contar um pouco pra gente como é esse mundo todo dos quadrinhos. Então, melhor chamar não de mundo e de universo. O meu universo ele é meio que interligado. Ele começou com o Cometa, né, em 1995, em 85, quando eu criei ele, na junção do He-Man com o Super-Homem. Misturei os dois personagens e criei o Cometa. Depois que eu me converti, eu misturei com o mundo antes do dilúvio, onde Noé existia. Então eu peguei aquele período da história da Terra e agreguei com a história do Cometa, que foi mandado para o futuro, especificamente lá na Amazônia, onde um grupo de cientistas descobriram ele e viram que ele tinha um poder de telecinese e usavam ele como um super soldado. Daí depois ele é libertado, começa a agir como super-herói. Mas o Cometa, ele foi criado em 1985 e começou a definir o meu universo, o universo SCG. Nesse universo eu tenho histórias em quadrinhos além do Cometa, tem os Salvos, que é histórias cristãs, tem os Guerreiros da Chape, que as histórias acontecem em Chapecó, tem os Super-Heróis da Natureza, que é sobre natureza. Então é um universo que está todo interligado. De vez em quando aparecem anjos nas histórias, por exemplo, no Cometa 5 aparece um anjo, que é a personificação de Jesus Cristo escrita lá em Apocalipse. E os vilões são todos baseados nos demônios caídos, né, que são influenciados por Satanás, e aqui na Terra e o mundo do Cometa, quando ele vem do passado, não chama planeta Terra, chama Quineu. E basicamente esse é o meu universo de quadrinhos. Então, Sammy Claire, aliás, eu agradeço aí publicamente para todo mundo que o Sammy Claire mandou pra gente aí algumas coisas, alguns dos trabalhos que ele publicou, entre elas a coletânea do Cometa, e eu achei muito legal conhecer esse super-herói brasileiro, porque eu conheci, pesquisando a respeito do Sammy Claire, a gente começou um relacionamento aí, que tem evoluído para uma amizade, a partir de um projeto que fizemos aí com a SG, a Rádio Transmundial, em parceria com o Bible Project, que são introduções dos livros da Bíblia. A gente fez a parte de áudio e a SG Art fez a localização dos gráficos, né? Ficou muito legal. E o Sammy Claire, aí eu comecei a pesquisar, conversando com ele e tal. Aí eu vi que o cara era quadrinista. E de repente eu vi, já tinha entrevista, tem um super-herói brasileiro. Aí por acaso eu tava ouvindo um podcast do Confins do Universo, né? O pessoal do site Universo HQ, referência para quadrinhos na internet. E aí eles citaram, era um podcast a respeito de super-heróis que não são Marvel nem DC. E aí lá no meio os caras citam, e tem os brasileiros aqui, e aí foram citaram, tem o Cometa do Sammy Claire Gonçalves. Aí eu falei, Sammy Claire, você não acredita, eu vi você num podcast do Confins do Universo e tal, o pessoal, então assim, é um super-herói que até por ser um universo compartilhado brasileiro, acaba chamando a curiosidade das pessoas, né, e teve uma penetração legal no Brasil, é razoavelmente conhecido no Brasil por quem gosta de quadrinhos, principalmente quadrinhos de super-herói, acabou
aí fazendo parte da nossa cultura, e foi uma surpresa legal por saber que é um quadrinista cristão. A temática não é exatamente cristã, né? Não é nichado no cristianismo, é um nicho de super-heróis na verdade, mas por ser feito por um cristão, ele vai lá e coloca aquilo em que ele acredita, suas próprias experiências acabam sendo impressas, porque a arte acaba tendo expressão do artista também, né? Quando eu era adolescente, eu fiz com um amigo, eu nunca fui de desenhar, não sei desenhar, eu não consigo desenhar árvore direito, mas eu gosto mais de escrever. E aí eu escrevi uma história em quadrinhos, né, de coisa de adolescente, com um amigo que eram As Aventuras de Galender. Era uma história em quadrinhos com o tema de fantasia medieval. E aí a gente escrevia com meu amigo, a gente brincou até com isso, a gente chegou a fazer alguma coisa, mostramos pro nosso professor de história, aí ele até citou, olha, vocês poderiam fazer, que a gente queria fazer algo parecido com o Descobrimento do Brasil, misturar fantasia medieval com o Descobrimento do Brasil. Ele até mencionou 300 na época, do Frank Miller, né? Então, eu acho que todo mundo que gosta de quadrinhos sempre sonhou em escrever ou desenhar, né? Pra quem desenha, a sua própria história em quadrinhos, né, senhor Luiz? Com certeza, eu acho que foi a minha principal motivação até de começar a ler quadrinhos. E a minha principal dificuldade também. Porque como eu sempre gostei muito de imagem, de desenho, eu passava mais tempo admirando os quadrinhos, realmente, o desenho que era feito, do que a leitura. E sempre me inspirou também, sabe? Porque é muito comum, pelo menos, talvez o Sammy Clair possa até concordar, ou discordar, que quando você tá começando a desenhar, você começa copiando muitas vezes. E os quadrinhos são muito fontes de inspiração, né? Você pega ali um Superman, um Batman, assim, vai e tenta fazer aquele desenho que você viu ali nos quadrinhos, né? Eu gosto muito, por exemplo, de leitura digital, eu acho que facilita muito, mas eu não consigo ficar sem algumas obras físicas, porque você ter o contato com o papel, você vê, pra poder desenhar, pra poder sentir ali, é uma outra sensação, e desperta essa vontade. Pelo menos, a maioria das pessoas com que eu falei que gosta de desenhar sempre desperta, assim, quando você olha um quadrinho. Concordo. Então, teve uma história, inclusive, que recentemente, isso me lembrou o Luiz comentando, que eu comprei alguns quadrinhos, tudo bem, não era exatamente HQs, eram mangás do Zelda, né? E eu tava louco procurando uma edição que eu não achava de jeito nenhum. Eu até tinha, eu já tinha jogado ela, já tinha a versão digital, mas eu queria muito, muito, muito a versão física. E não só por ler ela e por ter ela para tudo mais, mas é que eu também comecei a treinar desenho com o quadrinho do lado, assim, eu abria o quadrinho e às vezes o Luiz me encontrava na Paulista em algum lugar assim, eu tava na praça de alimentação com um caderno de desenho e o quadrinho do lado, tentando desenhar o Zelda da melhor forma possível. Então eu posso dizer com toda certeza que isso me inspirou também a desenhar. Eu quero ouvir do Sammy Clair o quanto isso impactou ele no começo e quanto isso impacta ele hoje também. Como é que é a sua experiência com isso, Sammy Clair? Então, a influência é enorme de novos artistas e novas formas de se expressar no desenho. Quando eu comecei, na época, eu gostava de John Byrne. Depois eu vi que tinha um John Byrne melhorado, que era o Jim Lee. E daí depois eu vi que tinha outros artistas que vinham acompanhando essa nova tendência da Image. E isso foi uma grande influência para o Cometa, né? E para os meus quadrinhos. Claro que hoje em dia existe uma outra forma também que o pessoal está fazendo quadrinhos, mas isso também acaba permeando as influências e a forma da gente retratar a imagem. Então sempre a gente está agregando informações a partir do quadrinho físico, né? Eu não gosto muito do digital, não tenho paciência para ler, né? Eu tenho 47 anos, estou ficando velho, não tenho paciência de ler nada no computador, somente no papel. E se eu pego alguma coisa, alguma imagem no computador, eu imprimo ela, tem uma impressão, uma gráfica de pequenas impressões com impressão de qualidade, eu imprimo tudo em caderno e transformo em livro para mim olhar, mas eu não gosto de olhar no computador. Eu tenho lido muito no computador, eu acho que aí é a minha geração Z que pulsa, né? Ou sei lá, sou Y, sei lá que geração que eu sou, mas mas quando eu gosto de por exemplo, eu sempre gostei muito do personagem do Maurício de Souza, o Astronauta. E aí no selo Graphic MSP, eu tô comprando, eu quero até comprar todos do Cometa também, né? Do Sammy Clair, porque eu gostei do personagem, bastante das histórias. Daqui a pouco a gente pode até comentar mais, mas eu gostei do selo e do tipo de encadernação, de todo o trabalho gráfico que foi feito, né, do Astronauta. Então, quando eu quero, e tem alguns quadrinhos que eu li digitais e que eu tenho muita vontade de comprar a versão física. Que no caso, o universo que eu tô lendo hoje, ele não tem a versão, ele tem muito pouca coisa de versão física, né, a maior coisa, e tem muita coisa que
está sendo lançada hoje exclusivamente na versão digital. Uma época eu li bastante uma web tira, que era a Magias e Barbaridades, de um artista brasileiro também, depois eu pego o nome dele aqui, e ela era exclusivamente digital, né? Eu não sei outras HQs, eu acho que isso tem sido muito comum depois dos anos 2000, com a difusão da internet, você começar as obras digitalmente para depois você imprimir, porque o meio digital acaba sendo um meio de divulgação também, né? Eu acabo vendo dessa forma, mas é claro, não tem igual você ter o produto físico na sua mão, porque tem a coisa do papel, a experiência do papel, né, da gramatura, de você pegar, de você olhar, de você poder curtir ali os detalhes, né? É uma experiência diferente, né? E mais rica também a experiência física. Com certeza. E abrindo um parênteses aqui, eu faço muito uma situação que é engraçada, assim, que eu compro a versão física e eu leio a digital. Porque eu gosto de ter, eu gosto de pegar e eu gosto de ler, mas eu também sou tão apegado à versão física que eu não quero ficar machucando o livro, a HQ. Então, geralmente eu levo no primeiro dia pra rua, vou ler no ônibus enquanto eu tô indo pro trabalho. Aí começa a dobrar uma folhinha assim, opa, não, tudo bem, vou baixar aqui o PDF e começar a ler. Mas eu tenho esse equilíbrio, eu gosto muito de ter os dois. Eu gosto muito da facilidade do digital, mas eu gosto muito também da magia do papel. E eu falo magia mesmo porque, cara, é toda uma emoção. Quem gosta sabe. Você pegar, ver a textura do papel, sentir o cheiro do papel, a capa, e é o mais próximo que você pode ter de uma obra de arte hoje em dia sua, sabe? O artista tá ali. Por mais que é uma cópia, é o artista ali impresso, sabe? Mas, aproveitando o gancho do Castilho, realmente, se a gente analisar, por conta do mundo digital, por conta das redes sociais hoje em dia, muitos artistas conseguem se divulgar que antigamente não conseguiriam. Então, por exemplo, tem algumas contas de Instagram que fazem quadrinhos por post, e aí vão fazendo, montando, o pessoal vai lendo tirinha por tirinha. Às vezes, realmente, é um quadrinho inteiro que ele vai postando página por página em cada post. E aí, quando a pessoa começa a ver que realmente é possível aquilo, ela geralmente, às vezes, faz um crowdfunding e aí faz aquela obra virar física, assim. Então é legal também, porque pode ser que muitos artistas que, se fossem de cara lançar o projeto, as editoras não iam topar, iam achar projetos muito presunçosos ou até meio fora da realidade. Então também dá um espaço muito legal para vários artistas essa possibilidade de postar na internet. Abrange também para ter várias pessoas que postam coisas meio ruins, mas é a internet, né? Não tem o que fazer. Mas sempre teve coisa ruim, né? Até mesmo nas bancas de jornais. Eu imagino o Sammy Clair, que também era um frequentador, ou deve ser um frequentador de banca de jornais, deve ter encontrado muita coisa ruim também, né? Só pra dar o crédito, Magias e Barbaridades era do Fábio Ciccone, tá? Que fazia essas tirinhas. Mas se encontra coisa ruim, não tem jeito, né? Filme ruim, cinema sempre teve, livro ruim e quadrinho ruim também, seja no analógico, no digital, né? No impresso ou no digital, a gente sempre teve, né? E eu entendo o lado do Luiz, porque eu até comecei a ler vários quadrinhos do Instagram, assim, você vai passando pro lado, lendo o próximo quadrinho. Eu gostei muito desse estilo, eu sigo alguns que eu acho super interessantes. Tenho alguns HQs mesmo que eu comprei pra ler na tela do celular, e eu gosto assim, mas é bom pra pegar uma história rápido, mas eu confesso que esses são os que eu não tenho tanto apreço assim. Então, tipo, eu consigo ler uma história e beleza, mas os que eu tenho apreço, eles têm uma conectividade ainda diferente, que aí entra tanto nos quadrinhos que eu comprei com a minha irmã na época da Marvel, que foi a época que eu até li mais quadrinhos, e esses depois que eu comprei do Zelda, que eu falei que eu gosto muito, eles foram momentos que eu consegui me desconectar, e essa parte que eu não gosto tanto do digital, é que eu acabo mesmo lendo no Instagram, ou lendo algum HQ inteiro na tela do celular, que é geralmente por onde eu leio os digitais, eu acabo me distraindo com outras coisas. Tudo bem, isso pode ser falta de disciplina minha, mas quando eu tenho físico, eu costumo levar ele ou para um centro cultural, ou para o sítio, ou para algum lugar que às vezes até nem tem internet. Eu consigo sentar, sei lá, no banco da praça, ignorar tudo e ficar focado só no papel, assim, minha companhia, então eu consigo entrar mais na história, eu sinto que isso me torna mais próximo, por isso que os que eu gosto mesmo, eu acabo correndo atrás da versão física, pelo menos para ler uma vez, mesmo que eu pegue emprestado, não tenha para sempre, coisas assim. Como é essa sua relação com os quadrinhos, Sammy Clair? Você falou que não gosta do digital, e quais então você lê, quais você tem aí em versão física na sua casa? Eu tenho por experiência o seguinte, além de ser artista gráfico, eu tenho uma escola de artes, também ensino história em quadrinhos, e tenho uma loja de quadrinhos e uma loja especializada em material técnico para desenho.
O que eu percebo dos meus clientes é que quando você disponibiliza uma versão virtual de um quadrinho, ele lê, quando é uma coisa nova, ou até mesmo o Marvel DC, ele lê no virtual, não acompanha o restante da história e também não compra a versão física, difícil. Porque novos artistas não vão conseguir entrar no mercado com quadrinho digital e atrair público para consumo, um colecionador. Então, na verdade, o digital ele acaba prejudicando as vendas. A pessoa que pensa, eu vou lançar um quadrinho, eu tenho que sustentar ele mesmo com a própria venda. Então, ele acaba não criando público fiel para consumir o seu quadrinho. Então, eu acho que o digital é um tiro no pé. Que coisa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, a experiência de vocês é que quando você lança no digital, você não consegue vender o impresso. Não vende e também não cria um público fiel. Mas por que você acha que não cria público? O público do digital é muito volátil, é isso? Porque tem muita coisa junta. Você acaba... Tu tá assistindo o vídeo, aparece uma propaganda em cima, às vezes, ou aparece ou você lembra de uma outra coisa, tu dá uma pausa, daí tu entra numa outra página, e daí quando vê tu tá em outro lugar, tu perdeu a concentração. Quando você pega um quadrinho físico, você senta num local e larga o celular ou o computador de lado, tu tá longe. Então a tendência é você continuar folheando e lendo até o final. E quando você está com esse material impresso, cria até um vínculo maior, porque aquilo que você consegue tocar e perceber no teu mundo, ele se torna mais significativo. O que você acha dessas plataformas que tem tanto de streaming de quadrinhos como de venda de quadrinhos, tipo Comixology, a Social Comics, o Super Comics, acho que também tem, né? Tem algumas plataformas hoje, tanto de streaming de quadrinhos quanto de venda de quadrinhos. Você acha que são diferentes, por exemplo, do web, né? Do quadrinho no navegador, que foi muito comum nos anos 2010, 2000, e que tinha bastante, né? Como esse Magias e Barbaridades que eu citei, tinha outros também que eram lançados dessa forma, mas essas plataformas que são especializadas, elas acabam criando um ambiente para você. Também na Play Store, na Apple Store, você tem o Playbooks, ele tem quadrinhos que são vendidos lá e eles acabam criando um ambiente como se você estivesse lendo um e-book. O que você acha aí como produtor, né, de quadrinhos dessas plataformas? Eu não gosto muito, não, porque eu sou que nem acho que foi o Luiz que falou, ele gosta do cheiro do papel, de sentar num banco, ler, e tem todo um mundo à sua volta que influencia odores e sensações que favorecia toda aquela nostalgia que cria dentro de você, que fica na tua mente pro resto da vida. Coisas que a gente assimila dentro da internet, eu não tenho lembranças assim de coisas que me impactaram na internet tanto quanto eu tenho das coisas que eu vi fisicamente, livros que eu peguei na mão. Aquilo que eu aprendi dentro da internet subiu da minha cabeça tão rápido quanto entrou. Então eu não talvez eu esteja errado, talvez não tenha me adaptado a esse novo formato que está o mundo, é um paradigma que talvez eu tenha que passar. Mas até então eu não me satisfaz isso, sabe? Não é uma coisa que hoje eu vou ler um quadrinho, eu vou ver um vídeo no celular, sabe? Isso não é uma coisa que me atrai. Eu acho que cada um tem sua forma de absorver o conteúdo e acho que todos devem ser respeitados. Mais um ponto que o Sam Clare falou, e eu acho que é um ponto importante da gente lembrar, é que é muito importante a gente apoiar os quadrinistas, as pessoas que estão fazendo isso. Porque muitas vezes, realmente, quem consome o conteúdo na internet acaba realmente fazendo isso. Pega lê, esquece, às vezes pega conteúdo pirata, assim, e a gente esquece que tem alguém ali por trás fazendo aquilo, alguém se esforçando, sabe? Acho que principalmente no Brasil, a arte agora está começando a ser um pouco mais valorizada, mas ela é muito desvalorizada. Então é difícil você pagar por um desenho. As pessoas têm essa concepção como se o desenho não fosse um trabalho, né? E a gente tem que lembrar que é importante apoiar e manter esse universo. Ô, James, você falou aí que você lia quadrinhos Marvel. Qual é a parte do universo Marvel que você mais gostava, que você mais consumia? Eu vou até dar um ponto de contato que as pessoas vão conseguir identificar até que histórias eu li um pouco melhor. Teve uma época, acho que foi ali em 2013, 2014,
que saiu uma série de quadrinhos eu acho que era semanalmente, se eu não me engano, de capa dura na banca de clássicos Marvel, para você que não tinha tanto contato, não tinha pego as sagas completas, para voltar a ler. Eu já tinha lido alguns, principalmente no Centro Cultural, que eu gosto muito de, que ela tem bastante quadrinho, mas eu pegava meio perdido as edições. Então, quando começou a sair essa série, que era uma capa dura preta, você deve ter visto já na banca, todo mundo que costuma ir em bancas já deve ter visto alguma vez, alguma semana, essa postagem, e aí eu comecei a comprar esses. Eu gostei bastante do X-Men, gostei... acho que o que eu mais comprei foi do X-Men e do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha, assim, me ganhou de um jeito, já era legal, mas depois que eu comecei a ter algumas edições, eu achava ele tão engraçado, tão versátil, que daí eu fui em várias histórias do Spider-Man, Spider-Verse, etc, e assim, pirei nessa parte, e a minha irmã pirou comigo, aí ficou mais legal ainda. Aí, agora me diz, Sammy Claire, quando que você ia ouvir de um cara de 20 e poucos anos que frequenta a banca de jornal, hein, meu? Aqui, por exemplo, assim, tinha bastante pessoas de várias idades, né, adultos, assim, já com 50 anos, que eram frequentadores assíduos de banca. Eu creio que tem público para todas as idades, eu não me surpreendo com nada. Eu tenho que confessar, gente, que 2 lugares que eu amo ir é loja de tecnologia. Eu adoro câmera fotográfica, computador, coisas de hardware. Essa semana mesmo eu montei todo o meu setup. Eu sou louco por tecnologia, mas eu amo ir em banca de jornal, livraria e sebo. Caramba, sebo então não tem noção. É bom. Porque sebo parece que você tá indo numa aventura e de repente você descobre um tesouro, assim, você fala, como tem isso aqui? Meu Deus, eu não acredito, assim. E às vezes coisas que você nem sabia que queria, que você descobre, tem um livro sobre isso? É muito legal. E num sebo, né? Você encontrar um quadrinho antigo num sebo, cara. É muito legal, é muito gostoso, né? Só explica pro pessoal que não é de São Paulo, o James, você ia no Centro Cultural Vergueiro, né? Pra quem é da região de São Paulo, quando for possível, fica do lado do metrô Vergueiro. Sai do metrô Vergueiro, você tá na cara do Centro Cultural e lá tem quadrinhos e livros pra ler de graça, assim, você entra na área deles, tem uns sofazinhos, assim, dá pra viajar por horas e achar muita coisa legal lá. Inclusive, o Luiz mencionou as livrarias, e eu lembrei também que depois, eu falei que era frequentador de banca nessa época que saiu as coisas da Marvel, mas depois eu comecei a frequentar lojas de... Tudo bem, tem livrarias, mas tem essas livrarias separadas, versão só geek, né? A parte mais de quadrinhos focado, mais de jogos, acaba misturando essas duas partes. E aí lojas gigantescas focadas em quadrinhos, tipo essa do Zelda, eu só fui achar na Liberdade, e lá tinha lojas de mangás e quadrinhos, mas tipo grandonas só com isso, assim, que eram bem grandes, aí já ficou mais legal ainda de procurar a edição que eu queria, não era mais uma busca tão casual, assim. É bem importante isso, e eu vou sustentar que também existem várias lojas de quadrinhos de São Paulo. Para você, jovem mancebo brasileiro que achou que era só nos Estados Unidos, não, procura no Google, tem. Eu vou recomendar uma que tem no Tatuapé, não sei o endereço, procure no Google, sou preguiçoso. E tem uma outra na Paulista, se eu não me engano, assim. E tem uma outra em Chapecó, lá do Sammy Claire Gonçalves, SG Art também, né, o Sammy Claire? Aham. Mas essas que vocês estão citando ali em Vergueiros, eu quero conhecer, porque até então eu conheci ali na Paulista, na Jaú, lá, Comics, e ali no shopping, eu acho que é Shopping da Cultura, né, que daí tem vários lá, tem Geek e tem as próprias livrarias da cultura, que elas são por setor, né. Eu imagino que ali na Paulista tenha bastante locais, né. Eu acho que é uma que se chama Rica, né. O nome é Rica, não sei. É que tem algumas ali na Paulista, não tô lembrado agora, mas é porque, como eu sou do ABC, eu lembro, a gente tinha a Gibiteca, ou tem ainda a Gibiteca, em Santo André e em São Bernardo. Ali é um universo, cara. Você desce ali perto do Paço Municipal ali, rapaz, ali você entra. Eu me sentia assim uma criança num lugar para ler gibi, para ler história em quadrinho, muito legal. Hoje eu tenho consumido mais digitalmente, até porque a casa tem pouco espaço, né? Mas o que eu gosto eu compro. Eu tenho procurado ler o Universo Valiant e algumas outras coisas eu tenho lido também. Li o Umbrella Academy, li outros quadrinhos também, mas para poder ver, né? Até aquilo que estava sendo colocado ultimamente, mas eu tô virando fã do Cometa. E vou aproveitar e comentar aqui que tem realmente a loja Rica Comics na Rua Augusta, lá na Paulista. Então sim,
Tá vendo? Tem um monte, gente. Eu procurei aqui, tem um monte. Procurem. Eu tenho pavor de gibiteca. Sabe por quê? Porque eu não posso levar pra casa, né? Eu sou colecionador, sabe? Eu encontro lá o quadrinho que eu sempre quis, não posso levar embora. E daí pra mim é uma tortura. Aquela pintura de museu, né? Do cara que é colecionador e queria ter aquilo na sala de estar dele, né? E não pode levar pra casa. Meu Deus, Nossa, a coisa mais próxima que eu já cheguei desse sentimento foi pensar, nossa, gostei tanto desse quadrinho que eu vou colocar ele embaixo de outros quadrinhos aqui, porque eu sei onde ele tá quando eu voltar aqui, eu vou saber onde tá o quadrinho perfeito, assim. Que eu lia muito nesses... O Centro Cultural, eu acho que é uma espécie de biblioteca, porque tem um acervo gigante lá, que é organizado, mas não é sempre no mesmo lugar, né? Então você coloca de um jeito assim, sempre que eu viro, eu sei onde tá o gibi, o meu gibi, entre aspas, né? Mas eles comercializam ou é só pra leitura? É só para leitura, você pode no máximo alugar coisas. Você faz um cadastro lá e é um aluguel gratuito, assim. Você só, fica com ele por 48 horas, uma semana. Depende do acordo que você faz com o livro que você faz. Mas eu costumava só ler lá, porque era uma coisa de fácil acesso, perto de um lugar onde eu estudava. Então, como eu ia sempre, eu já deixava em lugares estratégicos para eu continuar lendo. Eu leio de novo alguns do Homem-Aranha, principalmente. A Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali perto do metrô Anhangabaú, também tem esse mesmo sistema de aluguel, assim, também tem quadrinhos. Mas você falou, né, James, sobre que você leu muito Homem-Aranha, o Castilho falou sobre Umbrella Academy, né? E eu tenho que admitir que a gente começa geralmente com DC e Marvel, né? Essa é a verdade, né? Eu comecei, depois do Turma da Mônica, lendo Flash, Batman, que eu gosto muito, X-Men eu gosto bastante. Isso quando eu era mais novo, que eu pegava um ou outro ali solto na banca. E, gente, um conselho, porque às vezes é difícil. Você que quer começar a ler quadrinhos, não fique receoso, compre a qualquer um. Ah, mas geralmente tá no meio de uma história e vai depois ter uma outra que eu não vou conseguir comprar. Não tem problema. Lê um, começa por um, depois você vai conseguindo procurar as graphic novels, que são histórias completas, e aí você vai conseguir absorver melhor. Eu recomendo você pegar realmente histórias fechadas, graphic novels mesmo, porque é mais fácil de acompanhar. Mas assim, só começa, viu? Porque eu também tinha um pouco de receio de começar assim, porque às vezes é muito confuso o universo dos quadrinhos, né? Mas graphic novels são incríveis, gente. Ó, os últimos que eu li foi Maus, que é um quadrinho excelente, assim, que fala sobre o Holocausto, mas de uma maneira muito realista, mas leve ao mesmo tempo. Recomendo a todos. Eu li também algumas da DC e da Marvel também, então li o Demolidor, A Queda de Murdoch. Excelente, também recomendo muito. Frank Miller, nossa. Recomendo aqui outro artista brasileiro também, ele chama Piccolo. Ele tá fazendo o Jovem Titãs. Ele já fez uma HQ da Ravena e do Mutano. Então, é lindo, gente. Compra o físico, porque é demais. Essa situação entra nessa do digital. Quando esses artistas fazem as coisas diferentes e o pessoal acaba vendo no digital, eles não compram o físico. Até esses quadrinhos que você citou tem aqui para vender, mas tu pensa que eu vendi algum? Nenhum. Ninguém quer, porque o pessoal olha na internet, lê lá na internet e acabam não comprando, porque são personagens que não faz parte do cotidiano deles, é uma coisa nova, e daí eles acabam não virando consumidor, porque eles desenharam um novo formato de como contar a história da DC e da Marvel, né? Sim, mas eu tenho que dizer que, nossa, eu sou totalmente contrário a isso. Eu compro tudo, assim. Outro artista brasileiro, Vitor Carfati, recomendo muito, fez o Turma da Mônica Laços, ele tem uma série própria chamada Valente. Eu preciso ter o físico digital, gente. Eu gosto da facilidade, é excelente poder ler em qualquer local sem precisar levar e estregar, mas eu preciso do físico também. A Queda de Murdoch, assim, tem que dizer que é linda a capa, mas eu não gosto dos traços do Frank Miller, às vezes. Mas eu gosto de ter ali, porque é outra sensação, assim, é o equilíbrio, tá ligado? Eu acho que você que só lê digital, dê uma oportunidade pro físico, porque é outra sensação. Eu aconselho a mesma coisa. Eu quero saber, André Castilho, se nós temos historiadores, desenhistas, quadrinistas aí nos escutando. Às vezes amigos do Sam Clair, às vezes desconhecidos nossos e que encontraram o podcast de alguma forma. Eu quero muito saber, eu quero que eles mandem os trabalhos deles pra gente, uma arte, uma fanart, seja o que for. E pra onde eles podem mandar? Eles podem mandar para Viajando por Terras Distantes no Instagram, então, @Viajando por Terras Distantes, ou no Twitter, @ViajandoTD. Serão muito bem-vindos, muito bem
quistos. E quando você fala, eu quero muito saber, Thiago ou James, eu já lembro na hora do show da Luna. Então algum momento a gente vai ter que falar sobre show da Luna no Viajando, será? Olha, talvez, mas eu vou ter que estudar muito porque eu não sei nem do que você tá falando, mas... É só criança, corrida... os pais conhecem. E se temos quadrinistas pais, então eles vão mandar até quadrinho do show da Luna. Se pá. E eu quero muito saber porque a gente gosta muito de quadrinhos, gosta muito do cenário e a gente quer que o cenário brasileiro continue crescendo, mesmo que de forma popular, né, de forma não pela indústria ainda. Nós queremos conhecer, nós queremos divulgar, nós queremos conversar com vocês de alguma forma. Então, por favor, entre em contato com a gente pra gente saber que vocês estão ouvindo, que vocês gostam do trabalho de vocês, o que vocês fazem, etc. E isso vai ser muito bacana para todos nós, eu espero. E eu quero mandar um grande abraço para a Bia Ana Beatriz de Oliveira Duarte, que era fissurada no desenho das Crônicas de Nárnia que a gente citou lá no episódio sobre essa excelente saga do C.S. Lewis. Ela disse que assistia 15 vezes por semana, James. Só criança que não trabalha consegue, né, meu? Mais ou menos a minha conta aí, matemática boa, 10 vezes por dia, né? 10 vezes por dia. E ela falou que leu todos os livros, inclusive ela acha que tá emprestada pro primo, alguma coisa aqui, e ela conheceu Crônicas de Nárnia através do desenho da década de 70, que a gente mencionou, que ela assistia 15 vezes por semana. Não, dá 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, 3 horas de dedicação. Ah, mas daí é uma matemática muito apurada pra mim. É isso aí. E aí fica indireta pro primo, né? Se você tá com o livro mesmo, escutou, falou, nossa, é verdade, não esquece de devolver no Natal, quando vocês forem se ver, deixa como presente, fala que você compra um outro. O primo chama André, mas não sou eu. Tá? Ih, deixa claro. Agora a indireta é direta, acabou. Pra você aí que tá vacilando e ainda não escutou nosso podcast lá atrás, que o Sam Clare contou um pouco da história do Superman, comentou com a gente bastante sobre essa coisa, ele falou também que ele é um colecionador de quadrinhos do Superman. Só que isso também influenciou a criação desse, que a gente já comentou aqui em alguns momentos nesse podcast, mas agora sim vamos entrar a fundo, o herói Cometa. Sam Clare, você pode contar um pouco da sua história e da história do Cometa, como elas andam juntas e como o Cometa está hoje, como é a questão da produção, como é o seu fluxo com ele, assim. Então, quando eu era criança, eu assisti o Super Amigos e conheci o Super-Homem, né? E daí comecei a colecionar o gibi do Super-Homem e simultaneamente começou a passar o He-Man. E eu era muito fã dos dois. Eu lavava prato, carro, eu ajudava num clube para juntar dinheiro para vir para o centro comprar gibi deles. E eu queria muito ser desenhista deles. E o que eu fiz? Sabia que tinha que ir para os Estados Unidos, não tinha como entrar nessa profissão, morando em Chapecó, no fim do mundo, né? E eu pensei, vou criar meu próprio super-herói, vou fazer minhas histórias para mim mesmo. E eu juntei o He-Man com o Superman e fiz o Cometa. No início se chamava Ômega. Depois o Ômega virou vilão e o Cometa, e daí eu mudei o uniforme, né? E o Cometa protagonizou as histórias como herói. E daí, na junção dos dois, eu acabei unindo um pouquinho da forma de contar a história que fazia com o Homem-Aranha, né? Pra ser engraçado, ele é um professor de surf que mora em Florianópolis e tá sempre lascado, sem dinheiro, e nunca consegue sair com a namorada. Toda vez que vai sair com a namorada, acontece alguma coisa que impede, né? Então ele é sempre lascado que nem Homem-Aranha. E também aliei um pouquinho da história da Mulher Maravilha, aquela ilha só tinha mulheres e coisa arada, e eu queria também trazer um pouquinho o universo feminino para os quadrinhos. Então o mundo do Cometa, ele nasce na Terra, na época do Noé, em que a Terra estava dividida em 3 reinos. O reino do lado negro, a Terra não tinha sido deslocada, né? A Terra estava deslocada a 1,8, né? Então congelou o Polo Norte e o Polo Sul. E onde tinha o Polo Norte, tinha o Reino Negro, que era controlado pela Guinea Meg, que é a irmã da Silena, que controla o Reino Branco, que estava no outro polo da Terra. E no centro, em Pangeia, tinha o
o povo das florestas. E esse povo das florestas, com 3.000 anos de existência, criava veículos para ambos os reinos. Só que o reino negro é controlado por Turox, que é Satanás, no caso, é um demônio grandão, sabe? E tem os gigantes lá que fala lá, os filhos de Deus eram gigantes que andavam sobre a terra, né? Então esse povo que estava com a Igneia Mega, que é a irmã da Silena, que é a mãe do cometa, eram contrários um ao outro, ligavam entre eles para o domínio do planeta. E o mundo que a Silena domina, que é o Reino Branco, elas é um reino de mulheres que mandam. O homem, quando nasce, ele é escravizado e ele só trabalha. E quando a mulher tem, como se diz, que não é da realeza, os filhos se tornam escravos. E quando é da realeza, eles são mortos, é um filho masculino, né? Então a Silena teve um filho com o filho do rei do reino da floresta, e ela não queria que o filho fosse morto, porque ela se apaixona pelo filho do rei. E ele é atraído por ela e é preso numa prisão na Lua, né? Tem uma prisão que eles fizeram na Lua, no lado escuro da Lua, que eles ficam presos lá. Esse príncipe, ele é colocado lá, e o Simaknot, que é o cometa, né? Ele é mandado para o futuro, nos dias atuais, e na Amazônia. Daí, pela Almina, ela viaja no tempo, só que ela só pode... Quando ela viaja no tempo, ela tem que esperar 100 anos para conseguir ter força de novo para fazer outra viagem. Então, ela traz o cometa aqui. Ele é pego pelo centro de pesquisa de genética e transformado num super soldado. Ele foge desse centro de pesquisa e as aventuras dele começam a acontecer, né? Daí, como quando adulto, né? Daí, quando ele sai da Amazônia e vem morar em Florianópolis, e em Florianópolis ele o crime, né? E os vilões. E um dos vilões é o próprio pai dele, que foge da prisão lá da Lua e vem para a Terra, né? Que chama de coveiro, por causa da tatuagem que ele tem no rosto, né? Parece como se diz, um ceifador sinistro. Daí chama ele de coveiro. Mas, eu vou dar um spoiler aqui, que o Sammy Clare falou que o Cometa nunca consegue sair com a namorada, mas na história Cometa e os Vigilantes, ele consegue. Ele consegue, e o chamado só vem depois que ele consegue ter aquele jantar com a namorada, tal. Aí é uma história com, digamos assim, quer dizer, não tem muito final feliz no Cometa, né, Sammy Clare? Achei interessante, as histórias do Cometa, elas sempre acabam assim de um jeito meio assim, eu vou comparar meio Senhor dos Anéis, aquele final que o Tolkien fala meio, sei lá, um agridoce, né? Isso é intencional? Porque, por exemplo, a primeira história que eu li, que ele enfrenta um monstro que na verdade é materializado por um cara que materializa aquilo que ele escreve, e assim, ele fica triste porque ele não consegue, na verdade, salvar as pessoas que aquele monstro consome. E aí depois vem o Aquiles lá, é Atos de Aquiles, né, o nome do outro herói que era da época da ditadura, Atos de Aquiles, que ele, de certa forma, até consola o Cometa, mas assim, eu acho engraçado que é um herói que ficou em crise porque não conseguiu salvar as pessoas. Tem um pouco de Homem-Aranha aí também, né? Um herói que tem culpa porque nunca consegue completar a sua missão de maneira adequada. E depois, aí, nessa mesma história, tem um problema com o filho do Atos de Aquiles, que também o Cometa sente um pouco de culpa em relação a isso, né? Porque aí ele não consegue prender, porque o próprio Atos pega e leva o menino, né? Então, como é que você trabalha essa questão aí do final não ser exatamente aquele felizes para sempre, aquele final super legal, né? Parece um pouco Stan Lee mesmo, né? Na coletânea tem aquela edição que ele entrega a vida para Jesus Cristo, e daí aquilo, cara, eu abro margem para contar mais coisas que eu não vou falar agora, senão eu vou entregar. Mas ele entrega a vida para Jesus Cristo, que é que ele percebe que ele não consegue, por mais que ele tenha superpoderes, que ele não consegue resolver, que só tem coisas que só Jesus para resolver mesmo. Aí nesse momento ele fala, eu tento da minha forma, mas estou parafraseando de outra forma,
mas eu tento a minha forma, mas eu sei que eu sou apenas um bombeiro com superpoder. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida aquilo que eu não consigo fazer. E daí eu dou uma brecha para que as pessoas possam entender que na nossa vida nós precisamos de Deus, de Jesus, né, para fazer aquela transformação que está fora da nossa força, né? E depois desse depoimento, seu Cléo, eu queria saber, né? Porque, vou dizer, também desenho, já tentei fazer quadrinhos, a gente começa a identificar algumas coisas assim. Você se baseou, talvez, nessas histórias em referências da sua própria vida, assim? Você utilizou coisas que você passou no cometa? Alguma coisa, assim, de mente eu não consigo lembrar, mas eu tive câncer no cérebro maligno, que foi milagre. Todos os médicos testificaram que até quando eles vão para congressos dos Estados Unidos, a minha situação é colocada como perguntas para os médicos que vão lá para explicar como é que eu estou vivo. É inexplicável, né? O médico só tem uma explicação, milagre, não tem outra forma. Quem leu o livro Provérbios de Pai para Filho, tem lá atrás do livro, na última página, lá o testemunho do médico que fez a cirurgia. No dia que eu fiz o lançamento desse livro, ele deu um depoimento, tinha 800 pessoas, foi o maior lançamento público que teve em lançamento do livro aqui da região até hoje. Tinha 800 pessoas, e quando ele deu o testemunho, eu achei que tinha que consolar as 800 pessoas que estavam lá, todo mundo começou a chorar de emoção, porque não tem explicação no caso que eu passei, sabe? É milagre, porque câncer que eu tive no cérebro era maligno, apenas 1% das pessoas que tiveram esse câncer estão conseguindo sobreviver. Tem pessoas que estão sendo diagnosticadas com eles depois de mim há muito tempo e morrem em pouco tempo, e eu ainda estou vivo. 11 anos sem residência. Era para mim ser cego, eu enxergo. Era para ser hemiplégico, não ter o lado esquerdo funcionando, funciona tudo normal. Eu não tenho motricidade fina do lado esquerdo, mas o meu lado esquerdo funciona. Então, a explicação é milagre, não tem outra explicação para o meu caso. Mas também, na época, todas as igrejas que eu conheço do Brasil estavam orando por mim. Na época, era a época do Orkut, e eu tinha lançado o Cometa, e eu estava muito famoso na internet. Eu tinha 360 mil situações com o meu nome no Google, na época tinha. Não sei se era por causa do Orkut. E daí vazou a história que eu estava com câncer, daí todo mundo que era crente começou a orar pelo tal do Sammy Clare, que eles não conheciam, e Deus interviu, mudou a minha história. Caramba, Sammy Clare. E aproveitando toda a situação, eu queria que você falasse, como você contou a história do cometa, eu queria que você contasse um pouco da sua história com Jesus, como você conheceu, como foi sua conversão, ou se você desde pequeno, enfim, como é a sua história com Jesus, assim como você contou a do cometa. Eu me converti com 23 anos para 24. Tem um pessoal aqui na minha cidade que são missionários da missão Novas Tribos. Tem americanos que estão aqui, que trabalham com os índios. E eles montaram um estudo bíblico cronológico baseado num livro chamado O Estranho no Caminho de Emaús. E eles dão estudo bíblico para os índios na própria língua da Caigangue, né, que é um dos índios daqui. E eles comentavam esses estudos para os índios contextualizando na história, cultura, geografia e língua que foi escrita a Bíblia, para que o índio entendesse bem certinho como que foi escrito tudo isso, como que se formou, como que é os atributos de Deus. E nós ficamos sabendo, o pessoal aqui da cidade, pedimos para esses americanos ensinar a gente, eles começaram a ensinar a gente, e eu me converti nesses estudos. E eu já era artista gráfico, eu estava desenhando, tentando trabalhar no mercado americano de quadrinhos, e tinha já uma escola. E quando eu me converti, eu comecei a evangelizar um monte de gente, e transformei o meu trabalho, eu direcionei tudo para evangelismo, sabe? Tudo que eu faço sempre tem um foco, falar de Jesus no final, ou no meio, ou no início. Então, depois que eu me converti, o meu trabalho se tornou uma forma de evangelismo. Até semana passada, um rapaz entrou em contato comigo, olha, eu me converti, eu aceitei Jesus graças ao testemunho seu dos teus desenhos e daquilo que você escreve lá no Facebook. Então, eu creio que Deus usa isso para muitas pessoas crerem em Jesus. Creio que quando chegar lá no céu, eu vou encontrar alguns me falando que o meu trabalho acabou refletindo na vida deles, e Deus usou isso para
tocar o coração deles. E que legal isso, assim, porque, tipo, eu vejo pelo menos um pequeno ciclo aqui, assim. Da mesma forma que você foi inspirado por alguém que fez uns quadrinhos, e isso te influenciou a fazer quadrinhos, e isso está influenciando outras pessoas a se converterem, a conhecerem mais Jesus, e com certeza também a desenhar, fazer quadrinhos. É aquela história da corrente do bem, né? Você vai acontecendo e mais pessoas vão se beneficiando, você vai fazendo bem e esse bem vai se espalhando, né? Verdade. Inclusive, numa das cirurgias que eu fiz, nessa última que eu tinha 5% só de chance de sobreviver. O médico me chamou para conversar e disse assim: olha, eu não costumo mentir para os meus pacientes, você só tem 5%, você quer mesmo fazer essa cirurgia? Eles chamam de paliativa, eu acho. Mas eu faço, tá? Eu disse para ele assim: vamos fazer, porque tem duas possibilidades, eu morro e abro os olhos no céu, e para mim tá ótimo, porque eu vou estar com meu pai, ou eu fico vivo mais um tempo com meu filho. Daí ele ficou com essa resposta na cabeça. E no dia de entrar na sala de cirurgia, eu estava na sala de espera sorrindo, uma paz que todo mundo sentiu. Lá ele disse que todos os meus instrumentistas sentiram uma paz, você sabendo que ia morrer com 5% só de chance de vida e sorrindo, e tudo deu paz para todos nós. E quando puxaram a tua maca para dentro, foi como se entrasse uma coisa muito boa junto, que foi contagiado todo mundo. Daí eu fiz a cirurgia, quando eu sentei para fazer a cirurgia, porque eles sentam do lado da altura da cabeça, uma voz veio no meu ouvido e disse assim: faça a cirurgia e faça quantas forem necessárias, porque eu estava preparado a fazer só uma cirurgia, abrir, tirar o máximo de câncer possível e fechar, e deixar o natural acontecer. Daí fechei e fui para casa. E quando eu fui para casa, às 4 da manhã, alguém sentou na minha cama e disse assim: volta lá para o hospital e continua a cirurgia. E ele voltou para o hospital, abriu de novo a cabeça, começou a fazer a cirurgia e eu tive morte clínica, morri, e depois voltei sozinho, né? E nesse período que eu estava morto, eu vi um pouco do céu, sabe? Tive uma experiência de morte e vida. Essa sua experiência foi, assim, incrível de ouvir. Muito obrigado por ter compartilhado. Foi até mais emocionante, eu diria, que várias origens de super-herói, inclusive. Foi uma história de superação incrível. E eu tenho uma pergunta para entender o futuro do Sam Clair e do Cometa, ou dos outros quadrinhos. O que você imagina hoje em diante, assim? Então, eu estou começando um projeto que se chama Heróis da Fé, baseado em Hebreus 11 para adolescentes. Eu vou personificar os personagens da Bíblia, por exemplo, Enoque, e vou fazer numa forma atual, assim, numa roupagem atual, falando sobre andar com Deus. Depois Abraão, amigo de Deus, e assim por diante, de Moisés. Cada personagem bíblico eu vou trabalhar em Hebreus e vou falar sobre alguma forma de levar a palavra de Deus, a oração, aquilo que transforma a vida das pessoas, que evangeliza. E daí eu vou trabalhar com crianças carentes no bairro aqui da cidade. Pretendo fazer desenhos animados e também aulas dominicais para disponibilizar na internet gratuitamente para as escolas bíblicas baixar. Por exemplo, abre lá o site, pega lá, baixa a aulinha dominical, imprime as musiquinhas, vai ter músicas também, e animações. E faz a sua aula dominical. Esse é meu próximo projeto. Antes desse projeto eu já estava pronto, né? Eu desenhei uma aventura do Superman que eu sempre quis fazer, como eu falei para vocês, que eu pretendo imprimir ela, mas é só por encomenda, né? Vou naquela gráfica que tem de pequenas quantidades. E tem uma do Cometa, que é a edição 12, que daí depois dessa edição eu dou uma pausa no Cometa, e que também está pronta, né? Só falta imprimir. Eu vou lançar para o cartaz, né? Porque eu não tenho grana para imprimir. E tem também agora os Guerreiros da Chape, que também é a terceira edição, que também está pronta, só falta imprimir. Depois que eu imprimir esse material, eu já estou simultaneamente começando esse projeto dos Heróis da Fé, para trabalhar com os adolescentes. O Catarse tem sido uma plataforma interessante, né, para você fazer, para você pelo menos fazer uma pré-venda, ajudar pelo menos com a impressão. Eu tenho visto várias editoras utilizando. Sim, mas só que eu tô com medo de não atingir o valor, é R$14 mil.
Não sei se consigo chegar nesse valor. Bom, então vamos subir essa hashtag aí, cometa número 12, né? Vamos pra cima. Cometa número 12 pra gente poder ter mais histórias do cometa e quem sabe ter ainda mais depois, né? Depois de Heróis da Fé, quem sabe o Sam Clair não se anima pra fazer o cometa número 13, 14, 15 e assim por diante, a gente ter a continuidade do universo SG com o cometa, com esse super-herói muito bacana que a gente tem aqui no Brasil. Legal, e pra você que quiser ver mais alguma coisa do Sam Clair, o Instagram dele vai estar aqui no link do post. É isso aí, esse programa ficou bem crente, mas é porque a verdade é que quem encontra Jesus conhece uma mudança especial na sua vida, principalmente quem viveu sem esperança, quem viveu sem Deus no mundo, né, como diz a própria Bíblia, quando encontra a luz de Jesus, aí conhece uma vida nova tão maravilhosa que quer que todo mundo conheça também, e essa é a experiência do nosso querido Sam Clair. Obrigado por contar, por compartilhar com a gente, Sam Clair. Quase que a gente tem que pegar um balde d'água aqui pra conter as lágrimas, viu? Valeu! Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.